Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R, nível básico. A aula de hoje é a aula 11. Nós vamos falar hoje das matrizes multidimensionais, os famosos arrays. Então, para vocês que querem seguir esse curso, a página do curso é intitulada bendavid.github.io/curso R. Aqui na barra de navegação material, você vem na subseção básico e em básico você está na página da programação em R nível básico. Aqui no sumário nós temos um acréscimo com relação às videoaulas anteriores, que é o link Exercícios e Scripts via Chime. Além do mais, essa videoaula ela necessita do acompanhamento da seção para essa videoaula, que são as matrizes multidimensionais. Então, sugiro para que você possa complementar o que vamos falar agora e na seção específica de matrizes multidimensionais, que lá você vai ver uma discussão bem mais detalhada dessas linhas de comandos que falamos durante essa videoaula. Vamos lá? Queremos deixar claro em que essa aula ela não é específica para a gente manipular esse tipo de objeto. Nós vamos ter uma aula específica que é funções, em que lá nós não só iremos manipular os objetos do tipo array, como também alguns outros objetos falados ao longo desse curso. O que nós vamos mostrar para vocês é a estrutura básica desse objeto e como nós podemos acessar os seus elementos pelo sistema de indexação. O objeto do tipo array, assim como a matriz bidimensional, ela é um tipo de vetor atômico. Nós temos mais de duas dimensões. Então, o que vai diferenciar, como nós já falamos nas videoaulas anteriores, é que determinados objetos, quando nós inserimos alguns atributos a eles, eles têm comportamentos diferentes. Então, assim como a matriz bidimensional, aqui também com o atributo dim, nós iremos transformar o vetor unidimensional atômico para um vetor de mais de duas dimensões. Para o vetor de duas dimensões, nós temos as matrizes propriamente ditas, ou vetores bidimensionais. Então, no nosso caso, perceba que com esse acréscimo do atributo dim, nós vamos conseguir transformar esse vetor atômico em um objeto do tipo array. Criamos um objeto e usamos um nome associado a ele, chamado x, imprimo ele aqui e verifico o atributo. Observe que existem alguns atributos intrínsecos e existem alguns atributos que nós impomos a esse objeto. Observe inicialmente que aqui é null, então não tem nenhum atributo teoricamente associado a esse objeto, né? Então aqui eu venho e peço a classe desse objeto. Aqui nós estamos utilizando esse sistema de sintaxe, né? Que na realidade aqui nós estamos utilizando o pacote sloop, dois pontos, e o nome da função. Isso aqui ele tem uma aplicação específica, nós vamos ter a videoaula específica para funções como também em pacotes. E aqui o que eu estou com o objetivo de mostrar essa sintaxe é simplesmente referenciar para você de onde é que essa função está vindo, que é desse pacote. Perceba que a classe desse objeto ela é uma classe numérica, os elementos são de modo inteiro, utilizando lá a função typeof. Vamos ver agora com o acréscimo do atributo dim o que é que vai acontecer com essa classe. Então aqui agora eu vou adicionar o atributo dim dessa forma. Então eu vou pegar o objeto, vou colocar dentro como argumento da função dim e vou inserir para esse objeto esse atributo dim dessa forma. Nesse caso, o acréscimo que houve com relação à matriz bidimensional é que eu entro com a terceira dimensão, que nesse caso
será o seguinte: eu tenho aqueles 6 valores, ou melhor, os 12 valores. Vamos voltar aqui anteriormente, né? Eu tenho 12 valores. E perceba que quando nós criamos essa terceira dimensão, a multiplicação das dimensões tem que ser igual ao comprimento do vetor. Isso tem que estar claro, né? Essa terceira dimensão, ela vem a representar o número de matrizes. Eu tenho 12 elementos, em que eu vou ter uma matriz 2 por 3, isto é, com 2 linhas e 3 colunas, e esses 12 elementos eu vou distribuir 6 para a primeira matriz e 6 para a segunda matriz. O array ele se justifica, então, porque nós temos mais de uma matriz. Então, a matriz bidimensional ela é um array de comprimento 1. Né? Então, na realidade, essa terceira dimensão aqui, não de comprimento 1, né? Mas essa terceira dimensão ela é igual a 1. Comando que nós demos, nós criamos agora um atributo chamado dim. E aí, quando eu vou verificar a classe do objeto agora, veja que o objeto agora ele é um array e que nós temos, quanto aos modos, numérico inteiro. Uma outra forma que nós podemos criar que não seja atribuindo ou inserindo no objeto o atributo dim, nós podemos utilizar a função específica que é o array. Então aqui eu tenho o vetor e aqui eu vou já usar como segundo argumento entrar com o vetor das dimensões, linha, coluna e o número de matrizes. Lembrando que aqui vai seguir da mesma forma, né? A multiplicação dessas dimensões, ela deve ser igual ao número de elementos. O sistema de indexação do objeto do tipo array é similar ao que nós temos nas matrizes bidimensionais. O que vai diferenciar aqui vai ser o número de dimensões. Aqui no nosso caso, como nós temos uma matriz tridimensional, então nós temos apenas 3 entradas para os colchetes. Então, se eu quero aqui acessar o primeiro elemento na linha 1, coluna 1, na matriz 1, basta eu utilizar esse tipo de indexação. Então, acessamos o primeiro elemento, que nesse caso é esse daqui, né? Então, uma outra forma é que se eu quiser fazer alteração, veja que esse primeiro elemento, o valor dele é 1, agora eu quero alterar, ele agora vai receber o valor 10. Então, nós usamos esse mesmo sistema de indexação e eu uso o tipo de comando de atribuição, né? Eu atribuo agora, nessa condição aqui de elemento, o valor 10. Então, aqui agora, quando a gente imprime a primeira matriz, nós percebemos que o valor antes 1, agora 10. Né? Então, a aula sobre o tipo de objeto array era isso, e que nós não vamos também, ao longo desse curso, fazer grandes manipulações algébricas, uma vez que o objetivo do curso não é estar mostrando para vocês como analisar ou manipular dados, uma vez que esse tipo de objeto é um assunto de interesse específico para a área da estatística, né? Uma vez que nós utilizamos muitos recursos na área de álgebra de matrizes. Bons estudos e até a próxima!